Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Como vimos anteriormente na última aula, eh, falamos sobre introdução, né, ao banco de dados, onde mostrei a parte do banco, né, que tem as suas tabelas e que tem o relacionamento entre elas. Então, hoje vamos falar sobre o que é SQL, os seus componentes e as suas funções, né? Então, vamos lá? Vou trazer para vocês aqui. Eu fiz uma colinha só para a gente ficar, principalmente eu, né, ficar mais à vontade, assim, para poder estruturar melhor o curso, tá? Deixa eu só ocultar esse cara aqui. Então, o SQL. O que que é o SQL? Então, ele é o Structured Query Language, ou seja, uma linguagem estruturada de consulta. Então, nada mais é do que uma linguagem para você consultar o banco, consultar outra. Não, eu acho que é só o banco, só o banco. Então, eles são divididos em componentes para melhor estruturar para cada finalidade de consulta. Então, temos aqui o componente DDL, que é o Create, Alter, Drop e Truncate. Então, primeiramente, vamos focar mais no DLM. Por quê? Onde a gente vai começar a criar o banco, as tabelas, fazer uma exceção. Então, o DML, ele tem o Select, Insert, Update e Delete. E depois temos outros componentes, mas vamos ficar só nesses dois aqui por enquanto. No decorrer do curso, a gente fala mais sobre os outros. Então, hoje, vamos fazer, sabe o quê? Vamos criar o nosso primeiro banco de dados. Para isso, todo banco de dados precisa de uma aplicação de gerenciamento do banco. Então, o Oracle, Banco Oracle, tem um, um SGB, que é o gerenciador, para o MySQL tem outro gerenciador. Então, tem vários gerenciadores de banco para cada banco, ou o mesmo gerenciador, um só gerenciador, faz o gerenciamento de vários bancos. O que a gente vai usar nesse curso vai ser o Debian. Ele é open source, gratuito, você consegue instalar na sua máquina, sem pagar nada. Ele é open source. E quem não sabe o que é open source, ele é uma aplicação desenvolvida pela comunidade de desenvolvedores que disponibiliza o código para qualquer um que tenha esse conhecimento modificá-lo ou instalar no próprio localhost, que é a máquina. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o SGBD. SGBD, eu falei certo, né? SGBD. Então, quando a gente abre aqui, ó, é um programa responsável para gerenciar um banco de dados, que basicamente com esses caras nós conseguimos fazer todos os componentes e as consultas. Então, vamos instalar a aplicação para o banco. Então, a gente vai lá no navegador e pesquisa no Google como Debian. Ó, é assim que se escreve, tá? Então, o que eu aconselho é sempre utilizar o endereço .org ou .io, porque pode aparecer patrocínios de concorrentes para você pagar. Então, geralmente a gente verifica a URL, a gente pode clicar até para abrir, e ó, geralmente é uma página da community, então já vem praticamente na página de download, mas a gente só clicar caso o seu não tenha, e vamos baixar. Se o seu computador for um Windows, é só você clicar aqui, o Windows instala. No Mac e no Linux tem todas as configurações para instalar. Então, é só fazer o download, eu vou clicar aqui, ó. Eu tenho essa aplicação aqui para fazer o download mais rápido, né? Então ele vai fazer o download.
Quando ele terminar, ele vai lá para sua pasta de download. Então vamos acessá-lo aqui. Ó, tem esse carinha aqui. Ele vai fazer tá fazendo download ainda. Então é isso. Então é só quando fazer o download clicar 2 vezes e avançar next, next, next até concluir. Não tem muito dificuldade. Caso vocês queiram, é só pesquisar no YouTube ou qualquer outra ferramenta para saber como que instala, ok? E se tiver dificuldade, coloca aqui no comentário aqui, que eu faço, dependendo, uma aula extra sobre a instalação dele. Então, voltando lá no nosso aplicação, eu já tenho ele instalado na minha máquina, eu vou abri-lo. Ele vai carregar aqui. Esse aqui ele pede para eu atualizar, mas não vou atualizar agora. Então, beleza. Esse aqui é o meu gerenciador de banco. Então, os bancos que eu tiver na minha máquina ou em algum lugar, na nuvem, em algum outro lugar fora da onde eu estou, eu posso conectar aqui. Então, temos os conectores, as conexões, e observem que vai aparecer vários tipos de banco de dados. Então, a gente pode simplesmente selecionar um banco que a gente vai trabalhar e botar algumas informações. Para esse momento, a gente vai utilizar o banco SQLite, que ele é um arquivo estruturado como banco na sua máquina, que fica mais fácil para a gente aprender aqui numa linguagem mais simples, tá? Então eu vou avançar ele aqui. Então a gente coloca o caminho que está esse arquivo do banco. Como nós não temos o banco ainda, não se preocupe. A gente pode criar aqui mesmo. É só aqui, ó, criar, ó, aqui, ó, quando para o mouse, ó, criar um novo arquivo ou diretório do banco. A gente pode criar aqui, se existir algum na sua máquina, como a gente está fazendo pela primeira vez, não vai existir, a gente pode localizá-lo. Nessa primeira parte, a gente vai fazer de forma visual a criação do banco. Depois a gente parte para a instrução de SQL. Para facilitar o entendimento, a gente vai criar. Eu já tinha feito anteriormente um de teste, mas a gente vai colocar aqui do banco que a gente vai mexer muito no curso. Então, a gente vai botar BD. Isso aqui é em inglês, tá, gente? É database. Ou a gente pode botar em português. BD. Banco de dados. Então, vamos colocar só para esse momento, BD teste. E vamos salvar. Ele faz a conexão via roxo, que é a máquina. Esse aqui é o caminho que está. E vamos concluir. Ó, que beleza. Ele já criou o banco. Se a gente for lá na pasta que a gente criou, eu vou atualizar aqui, não existe ainda, tá? Porque não tem estrutura nesse arquivo ainda, que são as tabelas. Então, podemos já abrindo aqui, ó, as tabelas. A gente vai ver tabela, não tem tabela, porque a gente não criou nada ainda. Então, nesse primeiro momento, eu não sei se eu fiz rápido, esqueci de falar com vocês, que é o seguinte, é bom vocês criarem aqui no seu computador, disco C, uma pastinha de banco de dados. A gente pode utilizar, eu no caso aqui criei BD SQLite curso. Então vocês podem ficar à vontade aqui, olha. Criou porque eu abri lá a raiz do banco. Então ele já criou aqui pra gente o arquivo do banco. Percebe que ele está com 0 de tamanho e o tipo de arquivo, o tipo do banco é arquivo. Então, por hoje é só. Aí agora, a partir da próxima aula, a gente vai começar a fazer essa instrução de SQL sobre aqueles componentes que a gente viu aqui, ó. A gente vai utilizar. O primeiro a gente vai criar, né? Vai fazer a criação das tabelas. Então, a gente vai usar o create, depois o insert, update, select e assim vai. Ok? Muito obrigado.
Até a próxima aula.